Seja bem-vindo a mais um Conselho Consultivo. Tal como se esperava, o Banco Central Europeu manteve inalteradas as taxas de juros de referência, mas não mexeu na compra de ativos, que vai continuar até março de 2017. Ainda assim, o presidente do BCE, Mário Draghi, admitiu prolongar o quantitative easing para lá dessa data, enquanto for necessário o ajustamento. Para já, as taxas de juro mantêm-se e as compras de ativos também. Significa que a taxa de juro de referência fica em 0% e a taxa de remuneração de depósitos em terreno negativo, isto é, em menos 0,4%. Quanto ao quantitative easing, continua até ao final de março do próximo ano no montante de 80 mil milhões de euros mensais. Mas o presidente do Banco Central Europeu admite usar todos os instrumentos à disposição, se necessário. Ou seja, Mário Draghi não descarta a hipótese de prolongá-lo para além de março de 2017, enquanto for preciso o ajustamento sustentado da trajetória de inflação, compatível com o objetivo de 2%. Esta era uma possibilidade que o mercado antecipava para esta reunião, mas acabou por não acontecer. Ainda assim, Mário Draghi deixa em aberto a possibilidade de mexida nas taxas de juro e na extensão e parâmetros do programa. A próxima reunião do Banco Central Europeu sobre política monetária está marcada para 20 de outubro. Rogério Ferreira e António Gaspar são os convidados de hoje para falar precisamente sobre os temas que marcam a atualidade. Comecemos precisamente por este tema do BCE, a reunião que ontem se esperava-se com alguns estímulos à economia. O Banco Central Europeu manteve inalteradas as taxas de juro de referência e sem grandes novidades. Era o que se esperava também, mas havia aqui uma ligeira esperança que pudesse haver alguma novidade. António Gaspar, o que é que lhe pareceu? Deveríamos ter tido novidades ou não? Não sei se será cedo ainda demais para termos novidades, não é? Portanto, enquanto o quantitative easing durar, de 2017, e é isso que nos segura a nós, portanto, é um balão de oxigênio para Portugal, porque quando isso acabar, enfim, a dívida portuguesa não pode ser comprada, digamos, das grandes empresas não poderá ser comprada, o valor que anda a ser comprado neste momento. Agora, que há uma forte pressão, por parte da Alemanha para que as taxas de juro sejam implementadas, é verdade, não é? Porque ainda ontem, por exemplo, soube-se ontem, ao final do dia, que as exportações alemãs caíram e as importações também caíram, portanto, de facto caíram as duas, o que demonstra que o motor da economia, digamos, europeia não está bem, não é? Portanto, caem exportações, caem importações, quer dizer que, de facto, a Alemanha não está bem. E nós sabemos, dos livros, não é, que se aprende em qualquer manual de economia, que taxas de juros muito baixas, num certo e determinado momento, são benéficas porque ajudam ao investimento, mas ao fim de um certo tempo de estagnação, que é o que acontece agora, há 2 ou 3 anos desta parte, com taxas de juros historicamente baixas, e o investimento não arranca, mas não arranca, não é só em Portugal, não arranca, portanto, nos outros países também. Portanto, isso demonstra que a banca não pode viver com taxas, sendo a banca, naturalmente, o motor de crescimento de qualquer economia, não é? Portanto, que são as entidades que financiam, portanto, e alavancam esse mesmo crescimento, esse mesmo desenvolvimento. Portanto, a banca está visto, quer dizer, e comprovadamente visto, que com taxas baixas a banca não consegue sobreviver. Portanto, ou seja, a margem financeira, que é o diferencial entre as taxas passivas e as taxas ativas, tem que ser suficientemente atrativas e tem que ser suficientemente, eu diria, sustentáveis para que o negócio da banca de facto cresça e possa depois ajudar a economia. Portanto, o que acontece neste momento, por exemplo, em Portugal, não é? Nós estamos com 3 ou 4 problemas, não é só esse, não é? Temos as taxas historicamente baixas, mas que não há investimento. Mas não há investimento, enfim, hoje não há investimento porque há investidores que não acreditam neste governo, mas já no passado também não havia o investimento necessário com outro governo, era a mesma coisa. Depois temos o problema da banca em Portugal, portanto, o modelo digamos, bancário em Portugal, o modelo de exploração da banca tem que ser reinventado, portanto este modelo de negócio não pode continuar. Temos o crédito mal parado na banca que cresce, digamos, quase todos os meses, e depois temos, digamos, as menos-valias, portanto, que são menos-valias imobiliárias ou menos-valias dos ativos financeiros, que têm afetado, portanto, o negócio da banca. Portanto, com taxas historicamente baixas, com diferenciais em termos da margem financeira, ou seja, a margem de intermediação baixa, os bancos não têm não têm margem de manobra para fazer face quer às imparidades, quer, digamos, às previsões que têm constituído para crédito mal parado. Portanto, nesse sentido é que a Alemanha anda já a pressionar, portanto, Mário Draghi, no sentido de
as taxas subiram um bocadinho para darem mais margem à banca, porque neste momento, por exemplo, um depositante, um depositante vai a um banco aqui em Portugal a fazer um depósito e as taxas são de 0, ou 0,000 qualquer coisa, não é? Portanto, taxas baixas, mas também depois no crédito, o banco com concede crédito, concede também, digamos, crédito a taxas muito baixas. Portanto, a margem financeira, a margem de intermediação financeira é baixa. Portanto, eu penso que o Banco Central Europeu, talvez lá para março, quando este programa acabar, e o Mário Draghi diz que, bom, vamos ver o que é que acontece, se vou prolongar ou não. Eu penso que não vai prolongar. E terá que tomar, de facto, a mesma atitude que tomou já a Reserva Federal Americana, não é? Portanto, num primeiro momento houve um choque, não é? E os mercados reagiam todos negativamente, mas se for uma atitude concertada, não for só a Fed, for o Banco Central Europeu, se calhar o Banco Central da Inglaterra, se calhar o Banco Central japonês e o canadiano também a aumentarem as taxas, mesmo que seja, digamos, 1/4%, por exemplo, 0,25%, já dá um sinal, pelo menos dá um sinal, de que poderá ter começado aí, digamos, o início de um novo ciclo. Portanto, é isso que a Alemanha quer, e que se calhar todos nós queremos, no final de contas, é que haja desenvolvimento, que haja crescimento, mas alavancado num sistema financeiro que seja sustentável e seja sustentado para todos os agentes económicos ou para todos os stakeholders que estão parte nesse sistema financeiro. Rogério Ferreira, estes estímulos à economia, com certeza que também não vão ao encontro daqueles estímulos à economia de que este governo esperava e tanto especulou de que seriam importantes para o crescimento que se esperaria e queria dar este estímulo ao consumo que era tão desejado. Vamos ter aí em breve o orçamento de 2017. Estes resultados da reunião do BCE, se calhar também não são muito positivos para aquilo que continuam a ser o otimismo, o excesso de otimismo, como se tem apelidado por parte deste governo quanto ao crescimento da economia. Vamos ter aí um grande teste também em relação aos números que o governo tanto acredita ou faz querer acreditar. Curiosamente, acho que os dois temas estão um pouco ligados, quer esta questão, digamos, das não medidas do BCE, no fundo também são um sinal de que é dado espaço às políticas governamentais. E, portanto, é dado espaço às políticas governamentais na Alemanha. Aliás, Mário Draghi também não esconde que seria bem-vindo algum aumento do consumo por parte da Alemanha, o que significa que faz algum sentido, em países com excedentes orçamentais, criar alguns aumentos salariais que promovam esse consumo na Europa e, portanto, de alguma forma, que promovam as exportações nos outros países, como Portugal, que necessita efetivamente delas. Mas também se dá um sinal a estes países que têm excedentes. Os países como Portugal, que não têm esses excedentes, quer dizer, não têm condições, obviamente, de promover aumentos de consumo. Claro. E, portanto, que será mais benéfico até para a banca que haja efetivamente crescimento económico, porque, de facto, a banca não pode sobreviver num ambiente em que o crescimento económico não se verifique. Portanto, daí a ligação também, digamos, ao Orçamento de Estado e àquilo que vai efetivamente acontecer. Eu já tenho dito aqui que eu preferiria sempre soluções, digamos, mais consensuais no seio digamos aqui da comunidade portuguesa, no sentido de que as políticas, nomeadamente fiscais, fossem o mais consensuais possível. E pensadas a médio e longo prazo. Pensadas efetivamente a médio e longo prazo. Infelizmente estou convencido que vamos tentar encontrar aqui o maior denominador comum e em função de 3 ou 4 posições vamos ver como é que conseguimos que o orçamento passe. Isto, de facto, do meu ponto de vista, não vão ser as melhores soluções, nem vão ser sequer as soluções de médio e de longo prazo que o país, neste momento, efetivamente precisa. Vamos ver o que é que se consegue no meio da Assembleia da República que temos hoje em dia, que vai aprovar este orçamento. Aliás, o acordo que existe das esquerdas, salvo erro, tem um período de 2 anos, não é? Portanto, em si mesmo, o acordo é de curto prazo, não é? Portanto, claro. Não é um acordo de longo prazo. Portanto, não beneficia as medidas de fundo que, efetivamente, o país necessita. António, acha que vamos ter um consenso ou não? Ou será um consenso difícil para a aprovação deste orçamento?
Vamos lá ver. Eu acho que quer o Bloco de Esquerda, quer os comunistas têm todo o interesse em apoiar, sim, porque não quer uma crise, digamos, neste momento, uma crise institucional que possa provocar eleições antecipadas, porque a grande bandeira dos comunistas e do Bloco de Esquerda não é apoiar este governo, é que o anterior governo não volte outra vez a ser governação, não é? Portanto, esse é o grande objetivo que tem o Bloco de Esquerda e os comunistas. Portanto, em praça pública falam, enfim, dizem, para mim, alguns legislados também, mas dizem isso, mas depois, quando for a votação, acabam por votar. A menos que, por imposições exógenas ao país, portanto, dos compromissos que decorrem, enfim, com a União Europeia, com o Fundo Monetário Internacional, digamos, com um conjunto de instituições aos quais estamos obrigados por esses acordos, venham a impor um conjunto de medidas que sejam de todo impossível, quer para os comunistas, quer para os bloquistas, aceitarem, independentemente de tomarem 200 ou 300 alcaçeças para depois digerirem os sapos. Eu acho que se isso acontecer, neste momento não é previsível que isso aconteça, mas estou convencido que, com mais ou menos dificuldade, Costa vai fazer passar, até porque, digamos, tem para o outro lado o Presidente da República, que está apostado em tudo e mais alguma coisa, em levar este governo até às próximas eleições autárquicas, que são em outubro do ano que vem. Portanto, ele vai fazer tudo. E manter a estabilidade política. Sim, vai fazer tudo, mesmo que isso seja, enfim, em algum sentido, não seja o mais adequado para o país. Estou convencido que o Presidente da República vai ter conversas com os partidos para se entenderem e para aprovar o orçamento, para termos o orçamento até para umas autárquicas do ano que vem. Rogério, uma das questões que tem sido muito falada e debatida tem sido a questão dos novos escalões de IRS e das deduções, e tem onde tem gerado aqui muita polémica, tanto à volta da esquerda como da direita, e sobretudo algum receio para as pessoas em geral, não é? Do que é que vem aí. É esta a forma que o Governo pode arranjar de aumentar aqui os impostos para combater aquele aumento de despesa que já fez? Eu acho que aqui o acento tónico é efetivamente, nós andamos sempre todos os anos a alterar tudo, não é? Este é que é o problema de fundo. Temos uma forma de IRS... E esta instabilidade que se cria, não só para as empresas, mas também para as pessoas no geral, não é de todo positivo, não é? É péssima, não é? É péssima do ponto de vista do investimento internacional, da mensagem que se passa para o exterior. De facto o artigo de ontem do Financial Times é de facto demolidor, não é? Portanto, todo este ambiente internacional de instabilidade que Portugal cria com medidas avulsas para que o orçamento passe, não é? Não são medidas bem-vindas e não são sequer medidas amigas, efetivamente, do investimento. Mas se tivermos mais uma vez aqui estas alterações de escalões, como se tem vindo a falar, vamos ter alterações... Isto não se percebe, não é? Porque, repare... Com algum peso, não é? Um peso que não sabe, o peso pode ser muito curtinho, pode não ser peso nenhum, pode ser um peso enorme, portanto, a gente não sabe. O que nós sabemos... um novo enorme aumento de impostos, não é? Repara, aqui a questão, como dizia aqui o professor Teixeira Ribeiro há uns anos, eu digo isto frequentemente, mas de facto, a propósito destas coisas, lembro-me sempre desta frase, quer dizer, a diferença entre as finanças públicas e as finanças privadas é que, quando as finanças privadas são as receitas que determinam as despesas, nas finanças públicas, infelizmente, são as despesas que determinam as receitas. Portanto, o Governo faz um decreto e aumenta os impostos. Portanto, aumenta as despesas e aumenta os impostos. É fácil, quer dizer, não levanta muitos problemas. Aqui, os escalões. Os escalões, tivemos uma reforma do IRS, aqui há muito pouco tempo era bom, era útil, era favorável que houvesse poucos escalões. Agora, já se fala, aliás, está no programa do Partido Comunista desde sempre, disse é absolutamente coerente aumentar os escalões para o dobro, não é? Para 10 escalões. Estamos sempre a mexer nas coisas, quer dizer, o IRS é de facto um imposto apetecido porque se mexe nos escalões e a função pública, no fundo, que são os trabalhadores dependentes, pagam mais imposto, portanto é fácil, muda-se a taxa. Mais rentável, não é? É praticamente igual neste momento ao IVA, não é? Ao IVA. Mas, portanto, o que é, deste ponto de vista, lamentável é que voltamos sempre à discussão
de que os problemas da economia portuguesa se resolvem com as receitas fiscais e com os impostos, quando o sistema fiscal necessita de uma enorme estabilidade, porque o que o país precisa é efetivamente de investimento. E, portanto, não é com instabilidade e com medidas avulsas anuais. O orçamento é o pior local para fazer alterações fiscais. Não é? É que este aspecto que às vezes as pessoas não se lembram, é o pior local. E, portanto, alterações de escalões são, se forem substanciais, são alterações estruturais que não são efetivamente bem-vindas, normalmente após uma reforma fiscal que tem aliás, em 2 impostos fulcrais, como foi o IRC e o IRS, já estamos a mexer outra vez. Já estamos a anunciar que vamos mexer, que nós não sabemos se de facto... Será que podemos ter surpresas neste orçamento, surpresas que possam influenciar pela negativa ou pela positiva este governo, ou será que vamos ter um orçamento que vai passar mais ou menos despercebido? Repara, o que eu sei é dos jornais, não é? Portanto, o que se tem falado, e aliás está no programa do Governo, como está no programa do Partido Comunista, como está noutros programas de partidos de esquerda, efetivamente mexer nos escalões do IRS. A gente nunca sabe bem o que é isto. Mexer nos escalões do IRS é o que está no programa do PCP. Aliás, no programa do PS o que está é alterações no âmbito da progressividade do imposto. Isto pode nem ter nada a ver, efetivamente, com a alteração dos escalões ou com a alteração das taxas. Basta, por exemplo, mexer nas deduções à coleta para que a progressividade do imposto possa ser alterada. O que é importante notar também, já agora, é que há uma enorme discrepância entre a taxa normal geral do IRC, que tem vindo sucessivamente a diminuir, e a taxa marginal máxima do IRS, que tem vindo sucessivamente a aumentar. E portanto, não é indiferente hoje em dia, digamos, exercer uma atividade como profissional liberal ou como empresário em nome individual, ou através, efetivamente, de uma sociedade comercial. É praticamente igual. O que significa, por exemplo, praticamente não deve haver em Portugal nenhuma farmácia de empresários em nome individual, para lhe dar aqui o exemplo. Devem ser todas sociedades unipessoais, não é? Portanto, tudo, e por razões, obviamente, fiscais. Aliás, quando o professor Piti Cunha fez a reforma fiscal de 1989, que ainda é aquela onde vamos beber o atual sistema fiscal, é curioso ver que a taxa marginal máxima do IRS era igual à taxa normal do IRC. Vejam o que aconteceu neste momento, é muito menos de metade. Não é? Portanto, isto de facto, houve aqui uma desestruturação do sistema fiscal que estas medidas avulsas, obviamente, fomentam e são muito mal-vindas. António Gaspar, temos aqui esta semana mais um adiamento para mais uma reunião do BPI. Para daqui a 2 semanas, que também não será, se calhar, tempo suficiente para termos uma solução para este problema que se continua a adiar. Sim, isso é uma novela, não é? É uma novela que já se arrasta há muito tempo, com prejuízo para todos os stakeholders do banco, não é? Portanto, desde logo para os acionistas, para os clientes, para, digamos, para toda a gente que tenha a ver com o banco. Também para a banca no geral, não é? Sim, para a banca, para o sistema bancário em Portugal, não é? Porque isto que acontece, até, digamos, o Santos Silva vinha a dizer, e não é preciso dizer, toda a gente sabe que os próprios acionistas estão descontentes, estão amargurados, estão desequilibrados com este tipo de situação. Mas nós não podemos perder de vista aqui uma coisa, quer dizer, portanto, nós temos que ver que este problema do BPI nos remete para 2 dimensões. A dimensão política e a dimensão operacional ou comercial. A dimensão operacional ou comercial tem a ver, naturalmente, com o artigo 12º dos Estatutos do BPI, que diz que é o que, digamos, consagra, portanto, a alteração dos votos, não é? E aí, digamos, o BPI e, sobretudo, o seu acionista principal, portanto, a Caixa Banco, que quer alterar. Porquê? Porque hoje, repare, todos os dias, ou quase todos os dias, se põem desafios às economias, particularmente à economia financeira, que têm que ter uma resposta imediata, sob pena de perder negócio, sob pena de haver uma, digamos, uma desestruturalização em toda a empresa, neste caso, em todo o banco. E o que é que o Caixa Banco quer? O Caixa Banco quer que, com essa alteração aos estatutos, possa ser tomar decisões de conglomerados, de compras, enfim, de política estratégica da instituição, que possa ser tomada numa comissão executiva rapidamente, quer dizer, e não estar à espera que o número de votos dos não sei quantos acionistas estejam todos convergentes no mesmo sentido. Portanto, é isso que se passa nos outros bancos todos, não é? Portanto, os outros bancos têm um conselho, digamos, um conselho de administração cujos acionistas, cujo conselho de administração é mandatado pelos acionistas maioritários para, em termos estratégicos, definir a estratégia do banco e sendo naquele sentido. Portanto, em termos operacionais e em termos comerciais, essa é uma dimensão. Depois há a dimensão política, não é? Que consta
enfim, dizem que é arguto, mas penso que para arguto para umas coisas, para outras não, o problema político. Ou seja, há um problema político que tem a ver com Angola, tem a ver com a Santoro que é Eduardo Santos, naturalmente, é filho de Eduardo Santos, e que o Costa, apesar de ter feito aquela alteração, digamos, à lei bancária, não conseguiu resolver o problema. Portanto, ele tem que, em termos de diplomacia económica, tem que falar, tem que chegar a um consenso para que ela, digamos, ou venda ou prescinda, digamos, da forma como o banco está neste momento em termos estatutários, em termos desse artigo 12º, porque não faz sentido absolutamente nenhum que isto continue assim. Portanto, é um problema político e é um problema político que tem a ver com o Banco de Fomento de Angola. Não nos podemos esquecer que o Banco de Fomento de Angola é controlado naturalmente a 51%, mas a 49%, digamos, é BPI, e o Banco Central Europeu disse ao CaixaBank que quando esta operação da OPA for bem sucedida, ele tem 4 meses para resolver a exposição que tem neste momento o Banco de Fomento de Angola. Muita gente fala que é por causa dos capitais, não é por causa dos capitais. O Banco Central Europeu não quer esta exposição, ou seja, não quer que um banco da zona euro tenha 49% do banco angolano por uma razão, não por causa dos capitais. É porque o Banco Central Europeu não acredita que a supervisão que é imposta a todos os países da zona euro, particularmente neste caso ao BPI, seja replicada da mesma forma aos bancos angolanos. Portanto, não havendo essa segurança por parte do Banco Central Europeu, ele diz, não, meus amigos, tudo o que seja interesses de bancos europeus, enfim, em África, nós não queremos que haja uma exposição acima de um determinado montante. Portanto, enquanto não se houver estas duas dimensões, a dimensão, digamos, operacional e comercial que tem a ver com os estatutos do banco, e a dimensão política que tem a ver, que já se devia ter resolvido há muito mais tempo com a Santoro, não é agora a família Violas, tem 2, qualquer coisa por cento, enfim, a província cautelar que ele interpôs, enfim, vai correr os seus trâmites, não sei se daqui a 15 dias ou 3 semanas se estará já decidido ou não pelos tribunais. Mas não é esse que vem a travar todo o processo. Se houvesse, digamos, se Isabel dos Santos vendesse, como estava previsto numa primeira fase, as suas ações ao CaixaBank, o banco estava resolvido por natureza. Portanto, mas é isso que tem que acontecer, porque de facto o BPI está a perder valor, os clientes do BPI estão descrentes e o que pode acontecer, o pior que pode acontecer no sistema financeiro em qualquer país é, digamos, a falta de confiança, a falta de fidúcia por parte de todos os agentes económicos. Rogério, há aqui um outro tema que vale a pena comentar esta semana, que são as afirmações de Joseph Stiglitz, que é o Nobel da Economia e merece, obviamente, ser ouvido, mas teve aqui situações de algum alerta em relação à saída do euro e da posição de Portugal no euro, e diz que ficar é mais custoso do que sair. O que é que lhe parece? Stiglitz tem aqui duas características muito peculiares. Em primeiro lugar, é um intelectual, portanto, é um académico, e, portanto, está a falar, obviamente, nessa perspectiva, e depois é um americano, não é? Portanto, não é efetivamente um europeu. Isto não significa que não haja também algumas vozes consonantes, pelo menos no tempo, com algumas das afirmações que Stiglitz faz. Estou-me a lembrar aqui. Tem havido aqui em Portugal, designadamente, o professor Piticunha, logo no início da adesão ao euro, foi uma das vozes contrárias, que curiosamente, aliás, devia ser ouvido nestes momentos, curiosamente neste momento é contra a saída de Portugal do euro. Portanto, também é um aspecto interessante de ver. Repara, é obviamente que as opiniões de Stiglitz são importantes, é importante ter presente. Obviamente, enquanto cidadão comum e não especialista, também terei a minha opinião. Acho que efetivamente. Mas também podem ser perigosas, não é? Para a maior parte das pessoas que dão alguma credibilidade, obviamente, ao Nobel da Economia, quando ele diz que é preciso repensar num divórcio amigável com alguns países do euro, depois de termos o Brexit. O problema é a incerteza, não é? Que a incerteza de uma medida destas é uma coisa inédita. Quer dizer, Portugal não está em condições de fazer experimentalismos. Claro. Quer dizer, aliás, é curioso, costumo dar aqui este exemplo, que de facto ao longo da história Portugal tem adotado aqui posições experimentalistas que curiosamente a Espanha não tem seguido imediatamente após. É o caso da ruptura efetivamente do 25 de Abril e da Revolução de Veludo imediatamente a seguir da parte de Espanha, como foi agora há pouco tempo, há menos tempo, mais recentemente,
evidentemente, a própria entrada dos credores nestes dois países foi completamente diferente. Como sabem, que nós em 2011, com a Troika, em Espanha, também com uma entrada, eu diria, setorial na banca. E de alguma forma agora vamos ver o que é que dá esta questão do governo em Espanha, que de alguma forma há aqui algumas parecenças também com a situação portuguesa. Iremos ver se a economia em Espanha consiga por acaso sobre isso gostava só de dizer alguma coisa. Mas para dizer o seguinte, veremos como Espanha resolve o problema semelhante que é em Portugal. Se vai adotar uma solução semelhante ou não àquela que é adotada aqui. Mas até agora parece que não há vontade para isso, não é? Pelo menos, e se calhar até vamos para umas terceiras eleições. Mas o que é que resulta, digamos, dessas terceiras eleições? A geringonça em Espanha não parece ser uma opção. Mas quanto ao facto da economia espanhola estar a progredir num momento em que não tem governo, é curioso ver isso. Que significa que, de facto, mesmo sem existir o governo, a economia espanhola está a crescer a um ritmo bastante adequado. Reparem que se acha que pode haver uma correlação entre uma coisa e outra? Acho que até pode haver, porque se nós tivéssemos uma solução semelhante em Portugal, durante um determinado período não tivéssemos governo, a situação que existiria era que se aplicaria, em termos de despesa pública, o orçamento do ano anterior por 2/10, o que significaria que a despesa pública não iria aumentar em virtude da existência das regras do orçamento anterior. Já tínhamos mais estabilidade, menos mudanças e uma economia mais facilitada. E, efetivamente, há aqui esta ligação que, pelo menos do ponto de vista teórico, efetivamente se pode fazer, não é? António Gaspar, muito rapidamente, temos que terminar, mas aqui sobre a Stiglitz, menos de um minuto. É um académico, mas são citações... Não, eu tenho uma visão muito própria sobre o Prémio Nobel. Ele ganhou, como todos os laureados, ganham por um certo determinado modelo que estudaram, ou um certo determinado contexto de economia, ou da medicina, ou do que quer que seja, que estudaram. Isso não dá o direito, a meu ver, de opinar, ou aliás, de ser um dogma para tudo o que seja economia, não é? Portanto, há de haver sempre pessoas prós e contra, digamos, claro, a entrada no euro, como é em Portugal, pessoas de grande referência em Portugal são contra, outros que são a favor. Esse senhor, portanto, é contra, enfim, dá aí umas justificações. Eu não acredito nisso, quer dizer, não sigo a letra nem pouco mais ou menos aquilo que ele diz, porque reconheço que foi um Prémio Nobel, que ganhou um Prémio Nobel num certo determinado contexto, não tem nada a ver com isto, quer dizer, portanto, e o facto, por exemplo, estou-me a lembrar da Amartya Sen, que é um homem da economia e desenvolvimento, um indiano, que ganhou o Prémio Nobel no final da década de 80 sobre economia e desenvolvimento, que é que esse homem agora vem falar sobre economia financeira? Que sabe muito sobre economia e desenvolvimento, concretamente sobre aquele digamos, aquele modelo que desenvolveu. Agora, quer dizer, digamos, extravasar que, por facto de ter ganho o Prémio Nobel de uma especialidade da medicina ou da economia, sabe tudo sobre isso, e todas as suas opiniões devem ser um dogma e devem ser seguidos, vai uma distância como daqui à Lua. Muito obrigada a ambos por estas opiniões de vários temas da atualidade deste Conselho Consultivo, que agora termina. Regressamos na próxima segunda-feira. Até lá, tenham um bom fim de semana.